A Castelo de Areia alcançou a Petrobras, presidente. É por isso que a gente precisa se debruçar sobre esse assunto. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, é citado nos relatórios da Castelo de Areia. Diversas denúncias de corrupção com contratos de construção de navios, com contratos os mais diversos envolvendo a Petrobras. Na própria delação premiada do ex-diretor Paulo Roberto Costa, ele cita os mesmos contratos de navio como fonte de pagamento de propina. A procuradora Carican, a revista Carta Capitão, em dezembro de 2014, disse que a Operação Castelo de Areia foi precursora no levantamento de fraudes à licitação, formação de cartel, superfaturamento de empreiteiras e atos de corrupção. Esses ilícitos foram objeto de contratações espúrias de obras e serviços públicos com poder federal, estaduais e municipais em todo o país, envolvendo praticamente a grande maioria das empreiteiras, hoje alvo da Lava Jato. Inclusive prefeituras. A própria Prefeitura de Salvador, na época o prefeito era o deputado Embaçaí, né, com as denúncias relacionadas às obras no metrô de Salvador, da qual faziam parte, além da Camargo Correia, a Áustria e a Siemens, também foram envolvidas naquela apuração. Inclusive a Siemens é a mesma empresa que, com o PSDB de São Paulo, na denúncia do metrô, também não apurada até agora, foi envolvida, já identificados 50 milhões em propinas, né? E naquela Castelo de Areia, inclusive, já foi comprovado superfaturamento e pagamento de propina no valor de 400 milhões atualizados na denúncia de corrupção das obras do metrô. Eu, como não defendo, deputado Embaçaí, a teoria do domínio do fato, eu não acho que necessariamente o senhor participou ou tinha conhecimento ou foi conivente com esses desvios que ocorreram na sua gestão como prefeito. Infelizmente, tem gente que acha que é assim. Se é dirigente da Petrobras, tem que saber toda a corrupção que acontece. Não acho que aconteceu isso no governo Fernando Henrique Cardoso, nem acho que acontece isso agora. Porque entre o prefeito e quem faz a licitação, entre o presidente e quem opera nas diretorias das empresas, a distância é muito grande. Responsabilizar o senhor como prefeito seria um absurdo. O senhor tem todo o direito a defender, a colocar seu ponto de vista e as operações. Da mesma forma que é um absurdo qualquer deputado que abra a boca aqui para dizer que a presidenta Dilma tem alguma coisa a ver com a corrupção hoje apurada na Petrobras, ou muito menos que tenha a ver o presidente Lula. Isso seria uma leviandade que faria com o senhor, ou com o presidente Lula, ou com a presidenta Dilma. Por isso eu não faço parte desses defensores da teoria de que o prefeito sabe o roubo que aconteceu na sua gestão e participou necessariamente, o presidente sabe o roubo que aconteceu no seu governo e necessariamente participou. Infelizmente, essa roubalheira, nada foi apurado, né? Usaram a estratégia de dizer que teve uma gravação que foi feita sem autorização judicial para pôr por terra todo o trabalho da Polícia Federal e jogar por terra. Eu não consigo entender, inclusive, isso. As planilhas, se a gravação era legal, por que as planilhas que foram presas na residência do Pietro Bianchi também são jogadas por terra como prova? É porque naquela época não apurava nada mesmo, e mesmo que a Polícia Federal conseguia apurar, era jogado na lata do lixo na primeira oportunidade. Que corrupção é corrupção, presidente. Independente de que governo aconteceu, ela tem que ser apurada, ela tem que ser punida, e nós temos que tomar medidas para acabar a corrupção. Por isso, volto a insistir a necessidade de banirmos o financiamento empresarial privado de campanha eleitoral. Porque o fato do ex-prefeito Embaçaí ter recebido recursos da OAS para financiar a campanha dele, isso não significa que ele participou de qualquer atitude ilícita para que a OAS viesse, pelos belos olhos dele, dar essa contribuição financeira. Então, não podemos dizer que o deputado Embaçaí recebeu recursos em qualquer da campanha que ele participou como prefeito ou como deputado, legalmente doados, e que esses recursos da Camargo Correia, da OAS, de qualquer empresa que tenha dado, sejam necessariamente auferidos por base de propinas da corrupção da obra do metrô de Salvador ou qualquer outra obra no governo Fernando Henrique Cardoso. Da mesma forma que não podemos dizer que qualquer doação para um partido político, legalmente feita, seja o PMDB, que foi quem mais recebeu doação dessas empresas, seja o PSDB, que recebeu doação em montante igual praticamente ao do PT,
Todos os partidos receberam doações legais. Então não dá para diferenciar que para um deputado, para um prefeito, para um governador, doação legal é associada à propina e para outro, só porque é num partido político diferente, é algo que não tem nenhum risco de estar contaminado com as ilicitudes ocorridas em superfaturamento de obras de empresa. Portanto, que eu acho que a melhor coisa que essa CPI pode contribuir para o país é, além de punir, além de ajudar na apuração e na punição dos envolvidos nos atos de corrupção na Petrobras, seja na década de 90, seja nesse século, não importa, todos que roubaram a Petrobras têm que ser punidos, senão vamos continuar aqui a CPI acobertando a roubalheira nos governos anteriores e limitando aos poucos últimos anos, da mesma forma que nós precisamos acabar a fonte de todo esse processo de corrupção. O Brasil não pode ficar à beira no mundo, mais de 4 dezenas de países já baniram o financiamento privado em processo de campanha eleitoral. E nós precisamos fazer isso também. E aí eu peço ao presidente, ao vice-presidente, ao relator e ao demais membros dessa CPI que associe a esse nosso requerimento para que a gente possa apurar, convidar aqui, convocar, melhor dizendo, os senhores Saulo Vasconcelos e Pietro Bianchi, e apurar e levantar, tirar do fundo do baú, da gaveta que está desde o governo Fernando Henrique Cardoso, os documentos da Operação Castelo de Areia, para que a gente possa punir os responsáveis efetivamente e até identificar, né, entender como é que se operacionalizou esse esquema dentro da Petrobras. Porque a gente pode supor, de um lado, que esse esquema já existia dentro da Petrobras, como foi dito aqui, inclusive por alguns que já participaram dessas oitivas, e ele foi transposto para outras contratações, para outras empresas, para outras instituições, outras esferas de governo, saíram de dentro da Petrobras para contratos, para propinas em contratos com estatais, outras e prefeituras, estados e União, ou se foi o oposto. Ela já ocorria, esses mecanismos de cartel já ocorriam fora da Petrobras e progressivamente foram ocupando um espaço também dentro da estatal, à medida, inclusive... Para concluir, deputado. Para concluir, à medida, inclusive, cresceu, pode-se até supor, presidente, que essa participação das propinas por dentro da estatal cresceram à medida que a Petrobras cresceu, aumentou o seu cartel de obras, de contratos, de empreendimentos, e isso se tornou mais atrativo para empreiteiras que já faziam isso em estradas, já faziam isso em obras de metrô, já faziam isso em outros empreendimentos. Então, eu acho que, insisto, presidente, deputado, que precisamos varrer a corrupção, e varrer a corrupção é varrer o financiamento privado empresarial de campanha em nosso país. Agradeço a Vossa Senhora. Deputado Embaçaí, como foi citado,